Você já acordou no meio da madrugada com uma sensação inexplicável de que precisa orar? Não foi um pesadelo que te despertou, nem um barulho externo. Foi como se uma voz interior, suave mas insistente, sussurrasse ao teu coração: levanta e conversa comigo. Talvez tenhas ignorado esse chamado, virando para o outro lado e tentando voltar a dormir. Mas essa inquietação permaneceu, como uma brasa que não se apaga, queimando silenciosamente em tua alma. E se te dissesse que esse pode ser o primeiro sinal urgente de que teu anjo da guarda está pedindo tua atenção? Santa Teresa d'Ávila, a grande mística espanhola do século XVI, conhecia intimamente essa realidade. Em suas obras mais profundas, ela descreve como os anjos são enviados por Deus para nos despertar espiritualmente em momentos críticos de nossa jornada. Não são coincidências ou caprichos do acaso. São intervenções divinas através desses seres celestiais que nunca nos abandonam. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta, diz a Escritura no Salmo 34:8. Essa proteção não é passiva, é ativa, dinâmica e às vezes urgente. Quando Santa Teresa entrava em suas orações mais profundas, ela percebia uma presença que a guiava, que a chamava para além de suas próprias limitações. Em O Livro da Vida, ela conta que muitas vezes sentia um impulso irresistível de buscar a Deus em oração, especialmente quando batalhas espirituais invisíveis estavam sendo travadas ao seu redor. Não era sua vontade própria, era uma força superior, misericordiosa e protetora, que a levava aos pés do Altíssimo. Esse é o primeiro sinal, a insistência interior para rezar mais intensamente. Te has sentido alguma vez assim? Essa inquietação santa que te tira do conforto, que te chama para algo maior, que não te deixa em paz até que respondas ao chamado? Não ignores mais esse sinal. Teu anjo da guarda pode estar tentando te alertar sobre algo que teus olhos naturais não conseguem enxergar, mas que tua alma precisa enfrentar através da oração. Quantas vezes tu escapaste de um acidente por segundos? Quantas situações perigosas foram evitadas por um atraso inexplicável, por uma mudança de planos de última hora, por uma intuição que te fez tomar outro caminho? Talvez tenhas atribuído tudo isso à sorte, ao destino, à casualidade. Mas e se te dissesse que há uma inteligência superior trabalhando constantemente para a tua proteção? Uma presença invisível que intercede por ti antes mesmo que percebas o perigo? Santa Teresa d'Ávila sabia que os anjos não são figuras decorativas da espiritualidade. Eles são guerreiros espirituais, protetores enviados pelo próprio Deus. Em Castelo Interior, ela relata experiências místicas onde percebia claramente a ação protetora dessas criaturas celestiais. Não eram visões imaginárias ou devaneios de uma mente religiosa. Eram realidades espirituais tão concretas quanto qualquer evento físico. A proteção angélica é o segundo sinal urgente de que teu anjo da guarda está ativo em tua vida. A Sagrada Escritura está repleta de exemplos dessa proteção divina através dos anjos. Em Atos 12, quando São Pedro estava preso e seria executado, um anjo o libertou de forma sobrenatural. Não foi uma fuga comum, foi uma intervenção celestial. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta, promete o salmista. Essa promessa não era apenas para os tempos bíblicos, ela é para ti, aqui e agora. Cada livramento inexplicável, cada proteção inesperada, cada vez que escapaste do mal por pouco, pode ser a mão invisível de teu guardião celeste. Que harias tu nesse momento em que percebes que foste protegido de algo terrível? A resposta de Santa Teresa era sempre a mesma: gratidão profunda e compromisso maior com Deus. Ela entendia que quanto mais reconhecemos a proteção angélica, mais nos tornamos conscientes da presença constante do sagrado em nossa vida. E quanto mais conscientes ficamos, mais crescemos espiritualmente. Não ignores os sinais de proteção. Eles são avisos urgentes de que não estás sozinho nesta jornada. Há momentos na vida em que uma voz interior, mais forte que qualquer argumento racional, nos convida a abandonar algo que sabemos estar errado. É como se nossa consciência fosse tocada por uma luz diferente, mais pura, mais penetrante. De repente, aquele pecado que justificávamos, aquele hábito que racionalizávamos, aquela situação que normalizávamos, torna-se insuportável para nossa alma.
É como se não pudéssemos mais viver em paz enquanto não mudássemos de rumo. Esse é o terceiro sinal urgente, o movimento de consciência que nos chama à conversão. Santa Teresa d'Ávila experimentou essas conversões profundas ao longo de toda a sua vida. Ela sabia que nem sempre são nossas próprias reflexões que nos levam a mudar. Muitas vezes é a ação sutil, mas poderosa dos anjos, iluminando nossa consciência, mostrando-nos caminhos que nossos olhos naturais não conseguiriam enxergar. Em Caminho de Perfeição, ela descreve como Deus usa os anjos para despertar nas almas um amor maior por Cristo e um desejo ardente de santidade. Quando essa luz interior brilha sobre nós, algo acontece que vai além da razão. Nasce uma certeza inquestionável de que precisamos mudar. Não é apenas um sentimento passageiro ou uma crise existencial temporária. É um chamado urgente, uma convocação divina que ecoa no mais profundo de nosso ser. Eis que estou à porta e bato, diz Cristo no Apocalipse. Às vezes, ele bate através da voz suave de nosso anjo da guarda, convidando-nos a abrir as portas de nossa alma para uma transformação radical. Estás listo para dar esse passo? Essa é a pergunta que ressoa quando reconhecemos o terceiro sinal. Não é uma conversão superficial que nosso guardião celeste está propondo, mas uma mudança que toca as raízes de nosso ser. Santa Teresa nos ensina que quando respondemos a esse chamado com sinceridade, nossa vida nunca mais é a mesma. É como se saíssemos de uma existência em preto e branco para um mundo cheio de cores que nem sabíamos existir. Mas o que acontece quando ignoramos esses sinais urgentes? Quando fechamos os ouvidos para os sussurros de nosso anjo da guarda e seguimos nossas próprias vontades? Santa Teresa d'Ávila tinha uma resposta clara e perturbadora. É como se colocássemos cadeias na alma que poderiam ser quebradas. Cada sinal ignorado não é apenas uma oportunidade perdida, é um passo em direção a uma prisão espiritual que nós mesmos construímos. A grande mística espanhola conhecia intimamente as consequências de resistir aos chamados divinos. Em sua própria juventude, ela havia experimentado períodos de frieza espiritual, de distanciamento de Deus, de vida mediocre. E sempre que refletia sobre esses tempos perdidos, ela percebia um padrão. Havia sinais, havia chamados, havia movimentos interiores que ela escolheu ignorar. Não por maldade, mas por medo, por comodismo, por preferir o conhecido ao desconhecido. O resultado era sempre o mesmo, uma alma que poderia voar, mas escolheu rastejar. Quando ignoramos a insistência interior para orar mais profundamente, perdemos a oportunidade de fortalecer nossa conexão com o divino antes que as tempestades da vida cheguem. Quando não reconhecemos as proteções inexplicáveis como sinais da presença angélica, perdemos a chance de crescer em gratidão e fé. Quando fechamos os ouvidos para os chamados de conversão, permitimos que nossos corações se endureçam progressivamente, até que a voz do céu se torne quase inaudível. Te has sentido alguma vez assim? Como se tivesses perdido algo precioso por não ter prestado atenção aos sinais? Santa Teresa nos ensina que nunca é tarde demais para começar a escutar, mas também nos alerta. Cada dia de demora é um dia a menos de crescimento espiritual, de intimidade com Deus, de realização do propósito para o qual fomos criados. Teu anjo da guarda continua chamando, mas tua capacidade de ouvir pode estar diminuindo se não responderes logo. Como distinguir a voz de nosso anjo da guarda de nossos próprios pensamentos, de nossas emoções ou até mesmo das tentações que podem nos confundir? Santa Teresa d'Ávila dedicou páginas inteiras de suas obras mais profundas para nos ensinar essa arte da discriminação espiritual. Ela sabia que sem essa sabedoria, poderíamos confundir a voz do céu com os ecos de nosso próprio coração, ou pior ainda, com os sussurros do mal disfarçados de bem. O primeiro critério que Santa Teresa nos dá é a paz profunda que acompanha os verdadeiros chamados angélicos. Quando teu anjo da guarda te inspira a orar mais intensamente, a oração não se torna um fardo pesado, mas uma necessidade da alma, como respirar. Há uma tranquilidade interior, mesmo que haja urgência espiritual. É diferente da ansiedade que nos empurra por motivos egoístas ou do desespero que nasce do medo.
É uma paz que ultrapassa o entendimento, como promete a Escritura. O segundo critério é a duração do impacto. Quando nosso guardião celeste nos protege de forma inexplicável, essa experiência não se apaga facilmente da memória. Santa Teresa observava que as verdadeiras manifestações angélicas deixavam marcas profundas na alma, lembrança que perduravam e fortaleciam a fé mesmo anos depois. Não são impressões vagas que logo se desvanecem, mas certezas que se tornam alicerces de nossa vida espiritual. O terceiro critério é o fruto de conversão genuína. Quando o movimento interior para abandonar o pecado vem de nosso anjo da guarda, ele vem acompanhado de forças sobrenaturais para efetivamente mudar. Não é apenas um sentimento de culpa passageiro ou um remorso estéril. É uma graça transformadora que nos capacita a viver de forma diferente. Que harias tu para desenvolver essa capacidade de discernimento? Santa Teresa te responderia: cultiva a humildade, busca a direção espiritual sábia e, principalmente, mantém teu coração sempre aberto à voz de Deus. Responder aos chamados urgentes de nosso anjo da guarda não é uma decisão sem consequências. Santa Teresa d'Ávila sabia que cada sim dado ao céu implica mudanças reais, algumas vezes radicais, em nossa forma de viver. Quando ela começou a responder aos sinais angelicais com seriedade, sua vida tomou rumos que jamais teria imaginado. De uma religiosa comum, tornou-se uma das maiores místicas da história da Igreja, reformadora de sua ordem religiosa, escritora de obras que até hoje transformam vidas. Quando respondemos ao primeiro sinal, a insistência interior para orar mais profundamente, descobrimos que a oração verdadeira não é um hobby espiritual que praticamos quando nos convém. Ela se torna o centro gravitacional de nossa existência. Tudo o mais na vida passa a orbitar ao redor dessa realidade, nosso relacionamento íntimo com Deus. Isso significa que muitas coisas que antes considerávamos importantes podem revelar-se secundárias. Algumas amizades superficiais podem não resistir. Alguns entretenimentos podem perder completamente o sabor. Quando reconhecemos o segundo sinal, a proteção constante de nosso guardião celeste, nasce em nós uma gratidão tão profunda que não conseguimos mais viver de forma egoísta. Percebemos que fomos poupados, protegidos, guardados não por nossos próprios méritos, mas pela misericórdia divina. Essa consciência nos transforma em pessoas que querem retribuir esse amor, que desejam viver de forma digna dessa proteção recebida. Não é um peso, é uma alegria, mas uma alegria que exige coerência de vida. Estás listo para pagar esse preço? Porque quando respondemos ao terceiro sinal, o chamado interior à conversão, descobrimos que algumas mudanças são irreversíveis. Não se pode mais fingir que não sabemos o que é certo. Não se pode mais justificar com a mesma facilidade aquilo que nossa consciência iluminada reconhece como pecado. É uma liberdade maior, mas é também uma responsabilidade maior. Por que Deus escolheu trabalhar através dos anjos em nossa vida espiritual? Por que não nos fala diretamente, sem intermediários? Santa Teresa d'Ávila pondera essa questão em suas reflexões mais profundas e chega a uma conclusão tocante. Deus nos ama tanto que quer que experimentemos todas as dimensões possíveis de seu amor. O amor direto, pessoa a pessoa, alma a alma. Mas também o amor mediado, o amor que chega até nós através de outras criaturas que Ele criou especificamente para nos servir. Os anjos são puros espíritos que escolheram adorar e servir a Deus com perfeição absoluta. Eles não têm corpo, não têm limitações físicas, não conhecem a fadiga, não são tentados pelo pecado. E, no entanto, sua missão principal é cuidar de nós, criaturas imperfeitas, limitadas, que muitas vezes resistimos ao próprio bem que eles querem nos fazer. É um mistério de humildade celestial que deveria nos encher de espanto e gratidão. Quando nosso anjo da guarda nos inspira a orar mais intensamente, ele não está fazendo isso porque precisa de nós. Um espírito puro não tem carências. Ele faz isso porque Deus lhe confiou nossa felicidade eterna, e ele sabe que nossa alegria mais profunda está na união com o Criador. Quando ele nos protege de perigos visíveis e invisíveis, não é porque está obrigado a isso por alguma lei cósmica impessoal. É porque nos ama com o próprio amor de Deus.
Que harias tu se realmente acreditasses que há um ser de inteligência pura e bondade absoluta dedicando sua existência inteira ao teu bem-estar espiritual? Santa Teresa nos responde: viverias cada dia como uma colaboração consciente com essa presença amorosa. Farias de tua vida uma resposta constante de gratidão, não por obrigação ou medo, mas por pura reciprocidade amorosa com quem te ama de forma tão desinteressada e constante. O que acontece com uma pessoa que aprende a reconhecer e responder aos sinais urgentes de seu anjo da guarda? Santa Teresa d'Ávila nos mostra através de sua própria vida e das vidas dos santos que ela conheceu. Acontece uma transformação que é ao mesmo tempo radical e suave, profunda e natural. É como se a pessoa finalmente começasse a viver de acordo com sua verdadeira natureza, aquilo para o que foi realmente criada. Primeiro, desenvolve-se uma sensibilidade espiritual mais aguçada. A pessoa que responde aos chamados angelicais começa a perceber a dimensão espiritual da realidade com uma clareza crescente. Não se torna supersticioso ou fanático, mas desenvolve uma sabedoria prática para navegar pela vida, reconhecendo a presença constante do sagrado. Como uma pessoa que treina o ouvido musical e consegue perceber harmonias que antes passavam despercebidas, a alma treinada na colaboração angelical percebe movimentos espirituais sutis, mas reais. Segundo, cresce uma confiança inabalável na providência divina. Quando se tem a experiência repetida de proteção angelical, quando se vive constantemente essa parceria invisível, mas real com as forças celestiais, desenvolve-se uma certeza existencial de que nunca se está verdadeiramente sozinho ou desamparado. Isso não significa que a vida se torna fácil ou livre de sofrimentos, mas significa que mesmo nos momentos mais difíceis, há uma paz profunda que vem de saber que se está sendo cuidado por um amor que transcende as circunstâncias temporais. Terceiro, nasce um desejo ardente de corresponder a tanto amor recebido. A pessoa que reconhece a dedicação constante de seu anjo da guarda não consegue mais viver de forma medíocre, não por pressão externa, mas por uma alegria interior que quer retribuir amor com amor, fidelidade com fidelidade, serviço com serviço. Te has sentido alguma vez assim? Essa é a marca distintiva de uma alma que descobriu sua verdadeira vocação: ser colaboradora consciente do plano de amor de Deus. Chegamos ao momento mais crucial desta jornada de descoberta. Depois de conhecer os 3 sinais urgentes que Santa Teresa d'Ávila nos revela, depois de entender a linguagem secreta dos anjos, depois de contemplar o preço e as bênçãos de responder a esses chamados celestiais, há uma pergunta que não pode mais ser evitada. O que farás com tudo isso que descobriste? Esta não é uma informação neutra que podes guardar em tua mente como curiosidade espiritual. É um convite urgente à transformação. Se neste momento, enquanto escutas estas palavras, teu coração está sendo tocado por aquela insistência interior para buscar a Deus em oração mais profunda, não ignores esse movimento. Se estás lembrando de situações em que foste protegido de forma inexplicável e nunca havias reconhecido a mão angelical por trás desses livramentos, não deixes passar mais tempo sem gratidão. Se há algo em tua vida que tua consciência iluminada está te chamando a abandonar ou transformar, não adies mais essa conversão que tua alma tanto precisa. Santa Teresa d'Ávila nos ensina que há momentos na vida espiritual que são como portas que se abrem por um tempo limitado. Se não entramos quando a oportunidade se apresenta, pode ser que tenhamos que esperar muito tempo até que uma nova chance apareça. Não porque Deus seja impaciente ou vingativo, mas porque nossa própria capacidade de perceber os sinais pode diminuir se não a exercitamos quando ela se manifesta claramente. Que harias tu se soubesses que teu anjo da guarda está neste momento intercedendo por ti, pedindo a Deus que te dê forças para dar o próximo passo em tua jornada espiritual? A resposta que deres a essa pergunta definirá não apenas teu futuro espiritual, mas tua capacidade de ser verdadeiramente feliz. Porque a felicidade mais profunda não vem de conseguir aquilo que queremos, mas de nos tornarmos aquilo que fomos criados para ser. E fomos criados para viver em parceria constante com o céu. A vida de uma pessoa que aprendeu a reconhecer e responder aos sinais de seu anjo da guarda não é mais a mesma vida de antes.
não porque se torne extraordinária no sentido dramático, mas porque se torna extraordinariamente significativa. Cada dia passa a ser vivido como uma resposta consciente ao amor que se recebe constantemente do céu. Santa Teresa d'Ávila nos mostra que essa é a verdadeira santidade. Não fazer coisas excepcionais, mas fazer tudo com amor excepcional. Quando acordas de manhã e sentes aquela inquietação suave chamando-te à oração, já não a vês como interrupção de teus planos, mas como o convite mais importante do teu dia. Quando enfrentas desafios e dificuldades, mas permaneces com uma paz inexplicável no coração, reconheces a presença protetora de teu guardião celestial. Quando tua consciência te ilumina sobre algo que precisa ser mudado em tua vida, respondes com gratidão por essa luz, em vez de resistir por comodismo. Essa forma de viver cria um ciclo virtuoso. Quanto mais respondes aos chamados angelicais, mais sensível te tornas para percebê-los. Quanto mais reconheces a proteção recebida, mais cresce tua confiança na providência divina. Quanto mais colaboras com as inspirações de conversão, mais livre te tornas para amar de forma autêntica. É uma vida que vai se tornando progressivamente mais plena, mais alegre, mais significativa. Estás listo para começar essa vida nova? Não uma vida perfeita, pois continuarás sendo humano com tuas limitações e fragilidades. Mas uma vida consciente, uma vida em parceria constante com o céu, uma vida que sabe reconhecer e responder ao amor que te cerca por todos os lados. Santa Teresa te garante que vale a pena dar esse passo. Vale a pena confiar, vale a pena responder, porque do outro lado dessa resposta te espera não apenas uma existência melhor, mas a descoberta de quem realmente és, filho amado de Deus, guardado pelos anjos, chamado à santidade, destinado à felicidade eterna. Se esta mensagem tocou teu coração, se algo em tua alma despertou ao ouvir sobre esses sinais urgentes de teu anjo da guarda, não deixes que esse momento passe sem resposta. Anjo do Senhor, meu guardião fiel, ensina-me a reconhecer teus sinais e a responder com amor aos chamados do céu. Compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Inscreve-te no canal e ativa as notificações para receber mais ensinamentos dos grandes santos e místicos da Igreja. Tua jornada espiritual está apenas começando. Teu anjo da guarda